Olá, queridos irmãos do programa ADEC TV. Nós estamos aqui em mais um programa missionário e desta oportunidade queremos trazer até você o nosso missionário Marcos André da Silveira, que está aqui no estado do Amazonas. Pastor, a paz do Senhor, prazer ter o Senhor conosco em nossa programação e é uma honra mais uma vez encontrá-lo pela segunda vez aqui no extremo norte do país. A paz do Senhor, pastor, a paz do Senhor, irmãos. Pastor, para nós é uma honra em receber o Senhor novamente aqui no nosso estado, junto com o nosso irmão Cláudio Meio, para estar nesses dias aqui percorrendo, e visitando e conhecendo mais um pouco do nosso país, que é o estado do Amazonas. É isso aí, meus irmãos. Vamos prosseguir. Hoje nós temos muita coisa boa para passar para você no programa ADEC TV Online. Como dissemos, pastor Marcos André, nós fomos conhecê-lo através do pastor Jorge, presidente da Assembleia de Deus em Manhuaçu. Conhecemos ele aqui em 2019 e a partir daquela data firmamos uma aliança de compromisso, né, pastor Marcos? Uma aliança missionária, e naquela visita que fizemos aqui, conhecemos o pastor Marcos e ele passou a ser o nosso representante aqui, o nosso elo, o nosso contato aqui no extremo norte do país. E naquela oportunidade, né, pastor, já deixamos aqui 3 missionários adotados, foi o senhor, pastor Carlos, lá no Campo de Novo Céus, e também o pastor Marcinilton. Mas antes de falar desse trabalho, nós queríamos que o senhor contasse um pouquinho para nós sobre o senhor, né? Sobre a sua vida no passado, sobre a sua conversão, sobre a sua estadia no município de Careiro da Várzea, que é um município aqui da região metropolitana, né? Portanto, nós queremos ouvir do senhor. Nós moramos no município de Careiro da Várzea, aqui no estado do Amazonas, onde tem uma realidade diferente de vários outros municípios do estado. O nosso município é composto por 90% de áreas de várzea, meu pastor, e 10% de áreas de terra firme. O que é isso? 90% da nossa terra, num período de 6 meses, fica submersa às águas. As águas cobrem a terra. Há um impacto econômico muito grande no município, pois 90% da população fica sem terra para produzir na agricultura, na pecuária, e tem uma grande dificuldade. E 10% somente dessas pessoas ficam em área de terra firme, que são áreas que não são alagadas, onde a enchente não alcança. Então eu louvo a Deus por estar aqui nesse município de Careiro da Várzea, onde há 20 anos atrás, no ano de 2001, agosto de 2001, eu tive um encontro com o Senhor Jesus. Foi me anunciado o Evangelho, foi falado de Jesus Cristo para mim e para minha família, e ali durante um mês fui evangelizado. E um mês depois, como eu já falei, em agosto de 2001, eu e minha esposa tomamos a melhor decisão que poderíamos tomar na nossa vida, meu pastor, que foi entregar a nossa vida ao Senhor Jesus, que foi confessar Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida. E naquele momento ali se cumpriu a palavra de Deus na minha vida, onde que diz que o que é impossível para os homens é possível para Deus. Glória a Jesus, né? Nós podemos constatar isso que o pastor Marcos acabou de dizer, de uma maneira muito clara, né? Em 2019 tivemos aqui no período da seca, estava tudo seco. E dessa vez é um período que está tudo alagado. E aí foi quando o pastor Marcos nos enviou um vídeo aí há uns 45 dias atrás, aproximadamente. Nós estamos sempre em contato, ele sempre manda relatórios para nós, né? E próximo a ele, como já dissemos, nós temos alguns missionários. E ele nos mandou um vídeo sobre a situação do município. E naquele mesmo mês, que foi o mês de maio, o mês passado, no dia 30, um programa de televisão brasileiro apresentou uma reportagem e nós ficamos sensibilizados com a situação, conclamamos a nossa igreja, onde atualmente eu estou pastoreando, que é o bairro Esplanada, para realizarmos então aqui uma ação social, né? E compramos naquela oportunidade 140 cestas, e foi bênção, porque fizemos um trabalho na região de Capitari, onde está o missionário Marcinilton, na região de Gutierrez, que pertencem a Careiro da Várzea.
orientados pelo pastor Marcos, nós ainda usamos parte dessas cestas na região, já na divisa da Venezuela com o Brasil, na divisa da Guiana com o Brasil, mas é o que falaremos mais adiante. Pastor, antes de entrarmos mesmo aqui na nossa viagem aqui, o que significa para o senhor o trabalho hoje da Secretaria de Missões, os semeadores, para a vida do senhor, para a vida dos obreiros que estão sendo apoiados e também para a comunidade, principalmente depois de realizarmos este trabalho de impacto missionário, que foi esse trabalho social? Pastor Wellington, irmãos que estão aí nos assistindo, o que eu posso testemunhar, meu pastor, nesse momento é que vocês são resposta das nossas orações. O Amazonas é um desafio missionário. O senhor já teve uma noção, já teve a visão da realidade do estado do Amazonas. Um dos nossos maiores desafios hoje aqui no estado do Amazonas é a questão da logística. Hoje no Amazonas existe mais ou menos 500 comunidades não alcançadas, sem presença evangélica, aonde mais ou menos 1 milhão de pessoas estão precisando ouvir do Evangelho, ouvir do Senhor Jesus. E o difícil de alcançarmos alguma dessas comunidades é a distância e a logística. E o que eu posso dizer aqui, testemunhar, que a ajuda missionária que nós temos recebido do Projeto Semeadores e a vinda do Senhor com mais irmãos aqui conosco, trazendo essa ajuda de cesta básica, ajuda de Bíblias, tem sido nada mais do que nada menos resposta de Deus para nossas orações. Nós juntos, nós somos mais fortes. Nós juntos, nós podemos alcançar muito mais vidas para o Senhor Jesus. Glória a Deus. Lembrando, pastor Marcos, que esse projeto Semeadores é um projeto da Assembleia de Deus, como o senhor mesmo já sabe, né? Assembleia de Deus no Campo de Caratinga. O senhor teve inclusive a oportunidade de falar com o nosso presidente, parabenizá-lo, né, pelo seu aniversário. Somos gratos a Deus pela vida do senhor, né? E queremos inclusive agradecermos ao nosso pastor presidente, porque sem a bênção dele, sem a bênção de nossa diretoria, seria impossível estarmos aqui, tá bom? Mas nós queremos dizer que o senhor também tem sido um canal de bênçãos para o nosso trabalho realizado aí pela Secretaria de Missões, os Semeadores. Pastor, dessa vez, né, o senhor propôs um desafio para nós e confesso que foi algo marcante. Conhecer o Alto dos Solimões, já na divisa da Colômbia, como nós tivemos, para mim foi algo marcante, né? Deixamos ali 2 missionários adotados, visitamos várias comunidades indígenas, né? São desafios e mais desafios. E a questão da logística, como o pastor Marcos disse aqui, ela é real. Só para você ter uma ideia, né? O pastor Marcos está acostumado com isso, mas nós viajamos aqui 29 horas de lancha. Não é brincadeira não, irmãos. Mas foi bênção, né? Tivemos uma experiência marcante nesse trabalho missionário. Queremos avançar ainda mais. Mas como já foi publicado, já foi feito um outro programa, né? Inclusive com a presença do pastor Timóteo Gama, que adotamos lá no Alto dos Solimões, nós queremos continuar falando, pastor, do outro desafio que o senhor propôs a nós. O senhor propôs o Alto dos Solimões, nós abraçamos o projeto e, portanto, tem um programa aí, é só você procurar no canal do YouTube, ADEC TV Online, e você vai ficar conhecendo todo o trabalho que realizamos naquele local. Não deixe de assistir. Pastor Marcos, a questão é a seguinte: quando voltamos do Alto dos Solimões, já cansados da viagem, né, fizemos ali a compra das cestas, a distribuição das cestas, que foi algo que me marcou muito. Ver casas praticamente tomadas pelas águas, né, crianças enfermas, passando mal, como eu pude presenciar na casa de uma senhora por nome de Dona Nazaré, na comunidade que o senhor conhece, muita gente lá, que é o Gutierrez. Isso foi algo marcante para nós e queremos agradecer o senhor. A igreja do bairro Esplanada agradece o senhor, né, por ser esse elo que nos ligou a esse trabalho, a essa comunidade. Eu que sou agradecido, pastor Wellington, pela credibilidade que a Assembleia de Deus em Caratinga, através da Secretaria de Missões, Projeto Semeadores, através da vida do pastor Eliseu e da sua vida, pastor Wellington, que tem depositado esse voto de confiança a nós.
nós mandamos a necessidade, nós enviamos para o Senhor a demanda, né, um pouco da demanda do nosso município, do nosso estado, e vocês, na medida do possível, na limitação de vocês, responderam a essa demanda. E isso nos traz uma alegria muito grande. E queremos continuar honrando essa credibilidade, pastor, que tem sido depositada na minha pessoa e em todos os missionários que fazem parte agora do projeto Semeadores no estado do Amazonas. Amém. Graças a Deus, né? Meu povo lá da Assembleia de Deus do Esplanada ficou extremamente feliz, tá bom? Com o trabalho que nós fizemos. Nós queremos agradecer, inclusive, a nossa igreja e agradecer também, pastor, um pastor amigo que trabalha comigo na Secretaria Assembleia de Deus de Vargem Alegre. Eles doaram parte daquele recurso para comprarmos, então, as 140 cestas. Se eu tiver uma palavra de gratidão a essas duas igrejas, aproveite porque já vamos dar sequência no programa. Aos irmãos da Assembleia de Deus do bairro Esplanada e aos irmãos da Assembleia de Deus da cidade de Vargem Alegre. Aos irmãos da Assembleia de Deus da cidade de Vargem Alegre, nós queremos agradecer a vocês por essa oferta de amor que vocês enviaram para o nosso estado, aonde vocês já ajudaram 140 famílias a ter um café da manhã melhor, um almoço melhor e uma janta melhor. Você pode ter até achado que a sua oferta foi tão pouca, mas eu quero te dizer que a sua oferta Deus transformou em muito e pôde abençoar 140 famílias do estado do Amazonas e do estado de Roraima, porque a sua ajuda missionária não chegou somente a famílias ali do município de Careiro da Várzea, chegou também ao município de Pacaraima, chegou também ao país da Venezuela, está chegando também agora na cidade de Normandia, na fronteira da Guiana Inglesa. Continue sempre com esse espírito voluntário, com essa expressão de amor pela obra do Senhor e pela vida dos irmãos. Que Deus continue abençoando a sua vida grandemente, e que Deus continue usando vocês como canal de bênção aqui na terra. Essa é a nossa oração pela vida de cada um de vocês. Glória a Deus, graças a Deus. Pastor, falando em relação às bênçãos que não ficaram somente no estado do Amazonas. Nós saímos 22h30 no dia 22 de junho, lá de Manaus, acompanhados do pastor Marcos e também do nosso amigo pastor Valmir, que a partir deste semestre vamos também apoiá-lo aqui, como você já pôde ver. Em 2019 nós estivemos visitando a sua comunidade, a comunidade por nome de Paricatuba, e agora firmaremos uma parceria com ele também. Ele que nos acompanhou na viagem, viajamos no dia 22, né? Dormimos um pouco no período da viagem, numa cidade por nome de Presidente Figueiredo, né? E depois, no dia seguinte, chegamos a Pacaraima. Pastor, que situação a cidade de Pacaraima. Tomada, né, pelos venezuelanos, né? Todos já sabem, inclusive os irmãos já sabem que nós tivemos em 2019 e constatamos a crise nesse país vizinho. Hoje nós temos lá 11 missionários adotados na Venezuela. Mas quando eu cheguei, pastor Marcos, no município de Pacaraima, conheci o pastor Jorge, apresentados pelo senhor, conheci o pastor Leonel, né? Pastor Jorge em Pacaraima, pastor Leonel em Santa Helena, na Venezuela, já a próxima cidade da Venezuela, assim que sai do Brasil, né? A gente pode constatar que situação, né? Famílias e mais famílias tomaram conta do município de Pacaraima. Eu conheço Pacaraima há 10 anos, mais de 10 anos. Há mais de 10 anos Deus nos direcionou para essa região do estado de Roraima, lá de Careiro da Várzea. 765 quilômetros da cidade de Manaus, da capital Manaus. Quase 1000 quilômetros da minha cidade. Deus nos direcionou para essa região. Assim como Paulo, uma certa vez numa noite que estava dormindo, teve uma visão, onde ele viu um varão da Macedônia que clamava a ele em sonho dizendo: passa a Macedônia e nos ajude. Assim Deus falou ao coração do nosso líder, falou aos nossos corações, que nós deveríamos romper as fronteiras do estado do Amazonas e alcançar não somente o estado de Roraima, mas a nação da Venezuela e da Guiana Inglesa, porque almas estavam perecendo, almas estavam clamando por Jesus aqui nessa região. E quando nós chegamos aqui, nós conhecemos a cidade de Pacaraima, uma cidade turística, uma cidade muito abençoada, pois fazia fronteira
com a nação da Venezuela, onde era um ponto turístico, uma referência de turismo para os amazonenses e os roraimenses, onde muitos amazonenses e roraimenses iam visitar o Caribe, iam fazer compras na cidade de Santa Helena, na Venezuela. E eu conheci essa realidade. Santa Helena, na Venezuela, uma cidade muito abençoada, né? Uma cidade muito bonita, de um povo muito acolhedor. Mas, infelizmente, voltando a Pacaraima, como eu já voltei há 2 anos atrás, há 3 anos atrás, e voltando hoje, a gente encontra uma outra realidade, pastor. Essa é a verdade. Uma outra realidade, porque a nação da Venezuela passa por uma crise de ditadura, onde milhares e milhares de venezuelanos estão fugindo daquela nação. E eu louvo a Deus, porque eles estão encontrando abrigo na nação brasileira. E muitos deles têm se convertido. A maioria deles, pastor, tem sido abençoado pelo povo brasileiro. Pois é, pastor, foi exatamente isso que nós constatamos, né? E pudemos ali firmarmos essa parceria, e eu quero falar com você sobre isso no próximo bloco. Eu peço a você que não saia daí, permaneça ligadinho na programação, porque no próximo bloco tem muito mais informações missionárias para você. Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo Ari Coelho, um legado de fé, e descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. Voltamos aqui com a nossa programação especial, recebendo conosco, direto de Normandia, município aqui no extremo norte do país, pastor Marcos André da Silveira, que aliás tem uma assinatura muito boa, não, brincadeira. Depois vai ter os erros da... Não, vai colocar nada. Voltamos diretamente aqui do município de Normandia, com a nossa programação do ADEC TV. Conosco aqui, pastor Marcos André, como você já pôde constatar no primeiro bloco, e agora dando sequência, né, a nossa viagem em Pacaraima. Chegamos ali, nós podemos constatar famílias e mais famílias, morando debaixo das lonas, debaixo de marquises, né, em assentamentos do governo, famílias inteiras. Sabe o que eu achei interessante, pastor? É que quando a gente anda em Pacaraima, não parece o Brasil. Parece que estamos numa cidade da Venezuela. Sim, de tanto venezuelano que tem no país, né? Encontramos ali o pastor Jorge, que eu achei uma coisa interessante, o trabalho dele, inclusive com um projeto que com a nossa chegada dar início, que é aquele projeto Alimentando os Famintos. E o fato interessante, pastor Marcos, é que a igreja dele fica num corredor, onde os venezuelanos entram, principalmente aqueles que entram clandestinamente, como nós pudemos ver, né? São muitos mototaxistas que fazem a travessia por caminhos alternativos, cerca de 400, 500 pessoas ainda todos os dias entram no país, né, através desse município, e ele então coloca esse projeto. Eu achei muito interessante, faremos parte desse projeto, né? Ele convidou lá os pastores venezuelanos e nós tivemos um momento de comunhão, um momento de oração em frente à igreja, onde o pastor Jorge é pastor, Igreja Batista Nacional Missionária, né? Uma igreja genuinamente missionária. Então, fizemos ali uma parceria com o pastor Jorge, né? E interessante que pastor Marcos, por conhecer bem a região, logo já disse, ele e pastor Valmir pra gente, pastor, o senhor precisa conhecer pastor Leonel, né? Um venezuelano que está em Santa Helena.
e ali também firmaremos uma parceria com esse pastor Leonel. Pastor Marcos, qual é a visão do senhor, né, após essa passada da gente lá, após essa estadia nossa lá de pouco tempo, mas que valeu muito para o nosso crescimento, para ampliar a nossa visão missionária? O que o senhor vê em relação a Pacaraima? O que a gente poderia, né, fazer ainda mais com a ajuda de você que está aí nos assistindo? Eu vejo o evangelho expandido mais ainda na região de Pacaraima, porque além de ser uma cidade fronteira, né, com a nação da Venezuela, turística, também é uma cidade com um maior número de macuxi na região, com muitas aldeias e comunidades indígenas. E eu vejo o fortalecimento, pastor, do evangelho. Eu vejo o fortalecimento missionário naquela região agora, com a chegada da Assembleia de Deus de Caratinga, junto ali com o pastor Jorge, para alcançarmos muitas aldeias ainda sem presença evangélica no município de Pacaraima. E com a parceria firmada com o pastor Leonel, um pastor amigo que nós já nos conhecemos há mais de 10 anos, onde a primeira vez que eu cheguei em Santa Helena, direcionado pelo Espírito Santo de Deus, como já foi aqui falado, eu procurava por alguém que a gente fizesse um contato para começarmos um trabalho na Venezuela. Foi quando eu encontrei uma livraria evangélica dentro de Santa Helena, onde a esposa do pastor Leonel, a irmã Ivone, trabalhava nessa livraria, que ao ter o primeiro contato com ela, conversando com ela e falando o nosso desejo e sentimento de começar a apoiar um trabalho na Venezuela, ela olhou para nós, para mim, chorando na época, ela disse: pastor Marcos, vocês são resposta das nossas orações. O meu esposo é pastor e nós temos um trabalho missionário numa área urbana de Santa Helena, muito pobre, e nós estávamos orando para que Deus levantasse pessoas para nos ajudar nesse trabalho. E foi quando tudo começou, e hoje o pastor Leonel, né, graças a Deus, tem uma igreja ali nessa área urbana de Santa Helena da Venezuela, onde tem sido um canal de bênção, referência naquele bairro, como uma igreja abençoadora, uma igreja que tem reestruturado muitas famílias, libertado muitas pessoas do vício das drogas, e tem sido uma bênção de Deus em Santa Helena. Amém. Pastor, falando na questão dos macuxis, algo que marcou muito a minha estadia aqui, né, em Roraima, e principalmente agora falando de Pacaraima, foi a visita que fizemos a duas comunidades indígenas, né? A primeira comunidade em Carumã, e lá nós encontramos a missionária Darliene. E você viu aqui a missionária Darliene, uma missionária indígena. Indígena. Macuxi. Tuxaua. Moço, eu fiquei impressionado. Ela é uma Tuxaua, que é o mesmo que cacique na nossa região, né, que nós conhecemos. Uma mulher cheia de Deus. Eu não sei se o senhor lembra, né? Ela inclusive falou que era a resposta das orações deles lá, né? A ajuda que a gente levou, né? Levamos cestas básicas, como já dissemos, arrecadada lá com a nossa querida igreja, e deixamos essas cestas ali e fizemos um momento de oração. Eu senti que foi algo da parte de Deus mesmo. Visitamos também a comunidade Boca da Mata, que também são tribos indígenas da etnia Macuxi. Esse é o nosso lema, o nosso desafio e o nosso desejo aqui no extremo norte. Primeiro, alcançarmos as comunidades ribeirinhas do estado do Amazonas, comunidades indígenas, e agora também chegarmos aqui nessas comunidades. Meus queridos, encerrando ali as visitas no município de Pacaraima, nós viemos para Normandia. Mais uma vez, orientados por Deus, né, e guiados aqui pelo nosso amigo pastor Marcos André da Silveira. Nós estamos aqui no Monte do Cruzeiro, inclusive, ponto mais alto do município, na divisa, na fronteira com a Guiana Inglesa. À minha direita aqui fica o país da Guiana Inglesa. E há 10 anos atrás, mais ou menos, pastor Marcos André, junto com a sua liderança, pastor Cláudio e pastor Valmir, pastor Valdeni, outros pastores que se juntaram para um trabalho missionário aqui, abrindo uma igreja Assembleia de Deus internacional aqui nesse município, para servir como ponto de estratégia, como ponto de partida, como base para entrarem na Guiana Inglesa. E foi inclusive para isto que eles nos trouxeram aqui. Porque o nosso desejo também
é atingirmos essas comunidades indígenas, comunidades de difícil acesso aqui nesse país vizinho. E a porta de entrada é pelo município de Normandia, onde eles já têm um trabalho estruturado aqui. Pastor Marcos, fala um pouco para a gente sobre essa visão, sobre o trabalho que se instaurou aqui e também sobre o país vizinho aqui da Guiana Inglesa, né, para os irmãos terem conhecimento da real razão, do real motivo de estarmos aqui representando a nossa querida Assembleia de Deus de Caratinga, presidida pelo pastor Eliseu Elias Ferreira Coelho. Como eu já lhe falei, pastor Hélito, Guiana Inglesa faz parte dessa visão missionária que Deus deu ao nosso pastor Cláudio, que compartilhou conosco, de alcançarmos a Guiana Inglesa para o Senhor Jesus. A Guiana Inglesa é carente do Evangelho, irmãos. A Guiana Inglesa está mais ou menos atrasada em relação ao Brasil 50 anos. Saneamento básico em muitas cidades e aldeias da Guiana Inglesa não existe. E há mais de 10 anos atrás, em 2010, Deus nos direcionou para essa região, pastor. Deus usou uma missionária que nos trouxe até a Guiana Inglesa e nos apresentou para algumas pessoas lá, aonde nós começamos na Guiana Inglesa, pastor, reunir com alguns indígenas, Macuxi, Apixana, Patamuna, Uai-Uai, debaixo de mangueiras. Quando a gente chegava ao número de 20, 30 pessoas, ele nos impediu. Nós mudávamos para outra mangueira. Quando nós íamos tomando uma proporção de pessoas, eles iam fechando a porta. Só que eu entendo que não tem como parar o Evangelho. Porque a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Hoje, graças a Deus, na Guiana Inglesa nós temos o Malocão, um grande templo coberto de palha, que cabe quase 500 pessoas, aonde todo domingo pela manhã, uma centena de indígenas, de guianeses estão ali reunidos, louvando e adorando o Senhor naquele lugar. Normandia foi um sentimento que Deus colocou também ao nosso coração, porque Normandia faz fronteira com a nação da Guiana Inglesa. E há quase 10 anos, 9 anos e meio, quando eu cheguei aqui, comecei a reunir debaixo de mangueiras também, com 2 famílias. Depois a coisa foi tomando uma proporção maior. Por quê? Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Nós temos uma arma poderosa em nossas mãos, que tem o alcance de libertar, de salvar, de transformar o mais vil pecador em um homem santo, em um homem de Deus. E isso está acontecendo em Normandia. Depois de quase 10 anos, nós temos hoje uma igreja implantada aqui, com quase uma centena de pessoas servindo ao Senhor nessa região. Templo construído, casa pastoral, que bênção, né, pastor? Quando nós chegamos aqui, pastor, o alvo era a Guiana Inglesa, porque aqui do outro lado, como vocês estão vendo aqui atrás, ao fundo, é a nação da Guiana Inglesa, que a mais ou menos 10 quilômetros tem uma das maiores comunidades indígenas da Guiana Inglesa, conhecida como Caraçabai, aonde a gente atravessa o rio e 3 quilômetros depois a gente alcança essa comunidade. Só que quando nós chegamos em Normandia, nós nos deparamos com a necessidade também aqui em Normandia, porque Normandia está dentro da reserva Raposa Serra do Sol, aonde tem também uma das maiores concentrações indígenas da etnia Macuxi, aonde tem centenas de comunidades aqui sem presença evangélica. E quando nós chegamos aqui, nós nos deparamos com esta realidade. Por isso resolvemos ficar estaca aqui. Glória a Deus. Alicerçar um trabalho aqui também, que hoje está nessa proporção, aonde mês passado agora nós perdemos o nosso pastor, que trouxemos aqui há 9 anos atrás. Perdemos ele, mas o céu está em festa hoje, porque a Bíblia diz que o Senhor se alegra com a morte de um justo. E pastor Damião hoje espera o arrebatamento da igreja, mas a sua esposa Eulina e a sua filha Gemima continuarão a obra do Senhor aqui neste lugar. E aqui nós trouxemos o pastor Hélito, junto com você, igreja, aí em Caratinga, Minas Gerais, para vocês abraçarem também esse projeto, para que juntos nós possamos conquistar Normandia para o Senhor Jesus e a Guiana Inglesa para o Senhor Jesus também. Glória a Deus. Em nome de todos os missionários daqui do estado do Amazonas, do estado de Roraima, também agora da Venezuela, nós queremos agradecer ao Senhor, pastor Eliseu, pela parceria, pela credibilidade, pelo apoio que o Senhor tem enviado a nós aqui nessa região do norte. Queremos também agradecer à Igreja Assembleia de Deus em Caratinga, também agradecer à Igreja Assembleia de Deus no bairro Esplanada e também à Igreja Assembleia de Deus em Vargem Alegre, pelo apoio, pelas contribuições que chegaram até nós aqui nessa região. E eu quero convidar você a vir conhecer
a nossa região. Venha fazer parte desse projeto também, vindo, contribuindo, doando talvez o seu serviço, o seu trabalho secular aqui nessa região, onde com certeza a sua vida será bênção para muitas famílias dessa região. Missões se faz indo, orando e contribuindo. Um abraço do Pastor Marco, aqui do estado do Amazonas, e Deus vos abençoe. Queremos agradecer ao nosso representante aqui do Projeto Semeadores, no estado do Amazonas e também de Roraima, ao pastor Marcos André, pela participação conosco aqui no programa da ADEC TV. Quero aproveitar e também endossar aqui o seu convite, o seu chamado. Se você puder, faça parceria conosco. Entre em contato conosco pelos telefones que estão aparecendo aí no seu vídeo. Entre em contato conosco através das nossas redes sociais, Projeto Semeadores, e com certeza Deus estará vos abençoando ainda mais. Que Deus em Cristo abençoe a todos e até uma próxima oportunidade.